Depois de 10 anos vivendo na Dinamarca, uma das perguntas que às vezes as pessoas me fazem é se eu voltaria a morar no Brasil. E eles pensam no sentido de, pô, você não tem saudade da sua terra natal? Como é que é? Então nesse vídeo eu vou falar um pouco de o porquê que eu não voltaria a morar no Brasil e eu vou botar assim os pontos e explicar um pouco neles. Bem-vindos ao Plano B, meu nome é Bruno, eu sou um músico, pai de 2 filhos, moro aqui na Dinamarca há mais de 10 anos e eu divido aqui um pouco das minhas experiências no país, eu falo um pouco também de relacionamentos, que já estou casado já faz uns 7 anos, então tem uma coisa para falar, e de vida de adulto, né? Como que a gente vira adulto, né, galera? Quanto mais a gente dividir essas informações, melhor para as próximas gerações. Mas vamos lá, até o assunto do vídeo. Então são 10 anos vivendo aqui, eu vim como estudante, muito tempo atrás, fui seguindo depois que terminei meu mestrado e casei e fiz família aqui com uma dinamarquesa. Mas as razões que eu não voltaria a morar no Brasil, porque às vezes a minha esposa mesmo me pergunta, fala, pô, você acha que algum dia você voltaria e tal? E o que me atrai do Brasil hoje em dia seria ficar mais próximo da minha família, né? Ficar mais próximo do meu irmão, ficar mais próximo da minha mãe e de alguns amigos, né? Que eu ainda tenho contato e gosto muito e ter um contato com eles mais próximo. Seria só isso que me atrairia no Brasil. Mas aí, assim, um dos primeiros pontos que é bem claro, que eu imagino que as pessoas entendam, é a violência, né? A Dinamarca é um dos lugares mais pacíficos do mundo e o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo, pô. Principalmente na onde eu morava, que era no Rio de Janeiro. E assim, obviamente, em alguns lugares do Brasil tem também uma pacificidade, tem uma tranquilidade, né? Em algumas pequenas cidades, em algumas áreas. Eu lembro que eu ia fazer festival de música, eu fui em Poços de Caldas, por exemplo, uma cidade no Minas Gerais, se não me engano, e porra, tranquilíssimo, parecia que tava na Europa nesse sentido, sabe? Não sentia medo, assim, de ser perigoso. Mas eu também não sairia 11 da noite na rua, sabe? Ainda tem esse medo aí. Aqui eu posso sair 11 da noite na rua, eu posso sair 11 da noite na rua com os meus filhos, se eu quiser. Obviamente eles estão dormindo nessa hora, mas eu poderia, com medo nenhum, né? E assim, o meu apartamento onde eu moro, eu tenho ali a porta, né, para sair do apartamento para descer as escadas, e aí eu vou, abro a porta e estou na rua, né? Não tem um condomínio fechado com porteiro, com segurança, com 3 câmeras. Aí você volta para casa para se esconder do mundo real. E aqui a gente vive no mundo real, a gente sai pra rua. A gente não precisa sair para se esconder dentro de um shopping, a gente pode sair para andar pela rua, para ver os mercados abertos, né, para viver a vida na cidade mesmo, né? Eu lembro que eu fui para São Paulo há uns 2 anos atrás e a gente ia de lugar para lugar. Então a gente ia ou para o condomínio do meu irmão, ou a gente ia para um lugar fechado lá que era um shopping. Aí vamos passear, vamos para onde? Vamos para o outro shopping também que é fechado. Então a gente não vivia na rua, a gente vivia entre lugares fechados, seguros, digamos assim, né? Então, esse medo que eu sentia no Rio de Janeiro, já fui assaltado algumas vezes no Rio de Janeiro, uma vez com mão armada, umas outras 2 vezes furto. E quando eu comento isso aqui para eles, é um negócio assim, inimaginável essa ideia de alguém ir na sua cara e pegar as suas coisas, sabe? Então, assim, esse é um dos pontos, né? Então, violência é um negócio que muda a sua vida se você não tem que conviver com isso o tempo todo. Você simplesmente abaixa os ombros assim, relaxa e fala, caraca, dá pra viver a vida. Não preciso ficar com medo de ter alguém que vai roubar tudo ali na minha esquina. Além de que tenham de fato roubado meu celular e tal, no Brasil, eu lembro que era quase toda semana alguém no Facebook falando, roubaram meu celular. Eu já ouvi falar que agora nego é tão fácil essa coisa de roubar celular, que nego anda com 2 celulares, um pro bandido e um velho pra usar na rua, tá ligado? Eu fico assim, cara, que loucura, que loucura. Então, esse é um dos pontos, né? Violência é absurdo, não daria. Uma das outras coisas é mais ou menos relacionado, mas não completamente, que é a falta de confiança nas pessoas. Então aqui eu tive que reaprender a confiar nas pessoas, a confiar em pessoas que eu não conheço, em estranhos, né? E isso meio que faz bem para sua alma, você poder confiar nas pessoas e você ser recompensado quando você confia nelas. Eu lembro uma vez eu estava dirigindo e uma mulher no meio da rua meio que fez assim para parar o carro. Aí eu parei o carro, porque eu já estava vivendo um pouco mais de tempo aqui. Eu parei o carro, abaixei a janela, opa, tá tudo bem? Pô, você tem como me dar carona
até a estação de trem, porque eu tô atrasado, o trem vai sair agora, senão eu vou perder meu voo. Aí eu falei, beleza, entra aí. Tipo, ela teve que confiar em mim, um homem estrangeiro, e eu tive que confiar nela também, disse, é maluca, né? Mas tudo bem, nos confiamos, eu dirigi ela até a estação de trem, ela chegou, pegou o avião dela, ela ficou feliz, eu fiquei feliz também que ajudei alguém, e seguimos o nosso dia, seguimos a nossa vida. Essa confiança, ela existe numa forma geral aqui. As pessoas geralmente confiam em você e você também geralmente confia nelas. Eu sinto muito isso no mercado de trabalho também. Aqui eu sinto em todos os lugares que eu trabalhei, eles assumiam que eu era responsável, eu sabia fazer meu trabalho e eles estavam felizes de que eu tenha aceitado o trabalho. Então eu sinto que muitas vezes, quando eu trabalhei no Brasil, como músico mesmo, apesar de ter trabalhado nos lugares legais, a premissa não era bem assim. A premissa era, estamos te fazendo um favor por ter te contratado. Olha como você é sortudo que nós te contratamos. E aqui é o oposto. O oposto no sentido, caramba, que sorte que você quer trabalhar com a gente. Que sorte que você, uma pessoa com estudo, com dedicação, nesse nível que você quer trabalhar com a gente. Então a sensação no mercado de trabalho também tem essa sensação de confiança geral, né? E isso é muito bom, dá uma calma, dá um sentido de valor próprio muito bom. É uma coisa que eu sinto que não é comum, pelo menos no Brasil. Às vezes a pessoa se sente sortuda de ter conseguido um emprego. Ai, graças a Deus conseguiu um emprego. E o chefe é o que manda e valeu, tá ligado? Aqui não é bem assim. Pelo menos no ramo onde eu trabalho, que é o ramo de música, de escola de música e tal. Mas eu sinto que no geral não é assim. No geral as pessoas tentam manter os seus empregados bem felizes. Porque eles sabem que é difícil contratar alguém competente, né? Outro ponto também é que a conversa de política e governo maluco e todos esses problemas externos, eles não são tão ativos aqui na Dinamarca quanto no Brasil. Então tem alguns momentos do ano que tem uma discussão e um debate de política mais acalorado, mas a maior parte do tempo ninguém está falando de política. Ninguém. Então é uma vida sem ficar falando de política. Não porque o meu político é assim, não porque o meu político é assado. E a discussão política, mesmo em geral, ela é muito comedida e muito respeitosa. Porque se você, por exemplo, chega um político como filha da puta, esse cara quer destruir a Dinamarca e não sei o que lá. Tá bom, mas ele tem 25% dos votos. Então você basicamente está falando que 25% da população quer destruir a Dinamarca e não é bem visto essa agressividade contra os seus inimigos políticos. Então tem uma moderação no debate político que não existe na Dinamarca. Eu vou dizer que não existe que não existe no Brasil. Eu vou dizer que não existe em vários países. Nos Estados Unidos também é muito extremista de um bater no outro como se fosse o diabo na terra. Mas no Brasil é o tempo todo. Eu lembro sendo bem jovem, mesmo não entendendo muitas coisas, e a conversa, a discussão política era uma coisa diária ou semanal, era toda hora. Você tá no trabalho, tem pelo menos uns 5 caras que é viciado em falar de política, aí tem o grupo do WhatsApp, bota coisa de política no grupo de WhatsApp. É a vida inteira dos caras falando de política, reclamando de política. E assim, eu vou até fazer um vídeo sobre isso depois, mas política, cara, eu já vi de tudo aí que aconteceu nesses meus 33 anos, né? Não de tudo, mas eu já vi uma boa parte das coisas desde que eu comecei a prestar atenção em política. E, segue a vida, né? Segue a vida. Eu sei que tem coisas que impactam a gente diretamente, tem umas áreas que são mais impactadas que outras, mas eu diria que, assim, 75, 80% das pessoas não são tão impactadas assim pelo dia a dia da política. Então, ficar se interessando por isso é uma perda de tempo, na minha opinião. Então, é melhor gastar o seu tempo com outra coisa, e aqui a vibe é essa também, sabe? Você vai sentar com seus amigos para conversar, esse assunto quase nunca vem, quase nunca é um assunto relevante. As pessoas mal falam disso, assim, numa mesa de bar, sabe? As pessoas estão conversando sobre outras coisas, sobre seus hobbies, sobre suas paixões, sobre namoro, sobre, entendeu? Isso, vivendo a vida dessa forma. E isso é uma coisa que é muito refrescante, é muito legal, né? Essa obsessão com política, discussão política, não me agrada nada. Eu sinto que isso está mais vivo no Brasil como nunca, tá bom? Uma última coisa é a questão de ser classe média aqui. A maioria, já que é classe média, a maioria das pessoas é classe média. Só que assim,
Na Dinamarca, a classe média, alguém que pegou um emprego, o cara foi lá, ele quer ser lixeiro, tá? Aí ele foi lá, fez lá um curso que era para ser lixeiro, ou ele simplesmente foi contratado, ele é lixeiro, e ele tem uma vida boa. Mas assim, boa. Ele tem um iPhone, ele tem um computador, ele viaja 2 vezes ao ano, ele tira férias, ele tem uma vida ótima. Uma vida ótima, com um salário muito bacana mesmo, para os padrões dinamarqueses, não bacana para o padrão brasileiro. Para os padrões dinamarqueses, um lixeiro vai ter um salário muito bom. E um professor também. E eu, como professor aqui, eu recebo um salário legal, mas eu ainda tenho férias, tenho 6 semanas de férias ao ano, além das férias de verão. Então, 6 semanas mais 4 semanas e 5 semanas, é isso, umas quase 11, 12 semanas de férias por ano. Olha que loucura, que loucura. E isso me faz classe média. Na classe média eu consigo o quê? Pô, eu consigo ter meu carro. Meu carro é usado, mas é um carro, é meu. Eu tenho um apartamento de mais de 100 metros quadrados, eu consigo sustentar minha mulher e os meus filhos sem que ela precise trabalhar. A gente tá juntando uma grana agora porque a gente quer comprar uma casa, né? Mas se eu não precisar ficar juntando grana, dava pra gente viajar também bastante. Dava pra viajar pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano, de boa, toda a família, assim, sabe? Então, assim, a classe média aqui, ela é muito bem recompensada, economicamente falando e de qualidade de vida. E eu sinto que se eu voltasse a morar no Brasil, assim, podia dar um milagre e eu ser um rico, mas assim, para você ser rico no Brasil, você tem que trabalhar que nem um puto, viver para trabalhar, e eu não tenho interesse em viver para trabalhar, ou você ser celebridade, pô, ser celebridade, tá ligado? Virar um influencer, virar algum artista, alguma coisa assim. Aí você tem uma grana que aí, porra, não, nossa, viver no Brasil é maravilhoso. Porque aí você viaja, você mora em casa isolada do mundo, aí você pode viver essa vida que eu falei, que a classe média aqui vive, você pode viver se você for rico no Brasil. Que aí você compra uma casa isolada num lugar maravilhoso, que tem segurança pela rua, e que, né, você pode viver assim tranquilo. Mas aqui você, como classe média, você já consegue ter essa vida. Você já consegue ter a qualidade de vida que muitos almejam, uma riqueza no Brasil para conseguir obter essa qualidade de vida. E aqui você consegue tendo uma vida digna, tendo uma vida boa, acordando, tendo uma vida balanceada, né, com o seu trabalho, com seus hobbies e com suas vidas. Você consegue ter uma vida digna, economicamente falando, socialmente falando. Você consegue fazer outras coisas além de trabalhar e viver. Tá bom, galera? Então, se tiver perguntas, por favor, deixe seu like, escreve aqui nos comentários, deixa bastante comentário, adoro os comentários de vocês, se inscreve no canal e a gente se vê para mais um vídeo outro dia. Valeu!